Olá, você é bem-vindo a mais um programa. Temos agora a série Ritmos, uma série que fala de assuntos diferenciados e também assuntos legais que você talvez não tenha nem conhecimento como cristão. Você é bem-vindo a mais um Conexão Getsemane. Com satisfação, hoje temos o privilégio de receber uma pessoa super legal. Você vai ver que, além de ser legal, é uma pessoa engraçada e que vai contar uma coisa diferente que está acontecendo no meio cristão que algumas pessoas ainda não conhecem. Elias Teles. Elias Teles, ele é evangelista, pregador, cantor, segurança e, além disso tudo, comediante. Tudo bem, Elias? Tudo jóia, Albert. Boa noite a todos. Elias, me fala aí um pouquinho de você, dá uma introdução de quem você é. Cara, tudo começou, eu morava em São Paulo, né? Mas você não é de Minas, não? Você é paulista? Não, nasci em Minas Gerais, eu nasci numa cidade chamada Águas Formosas, fica no Vale do Jequitinhonha, né? Na verdade, eu nasci em Águas Formosas, hospital, mas a minha mãe morava numa cidade chamada Fronteira dos Vales, uma cidade que fica bem no norte de Minas, que faz fronteira com o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri, né, na Bahia. Aí, aos 6 anos, eu vim para Belo Horizonte, depois fui criado com a minha irmã em São Paulo, onde, com 16 para 17, eu acabei me envolvendo com amizades ruins, negativas, onde eu tive envolvimento com droga, né, cocaína, maconha, bebidas. E em 2005, retornando para Belo Horizonte, né, eu me converti, né, na igreja do pastor Aterílio Alves, uma igreja chamada Resgatando Vidas, e fiquei até 2009. Passei por Getsemane durante um ano com o pastor Ronaldo Luiz, ali no bairro Castelo. Você esteve no Castelo? Tive na Getsemane durante um ano e 6 meses, pastor Ronaldo Luiz, ali na Jet do Missão Castelo. E aí retornei para São Paulo a trabalho, ficando até 2012. Em 2012 eu retornei para Belo Horizonte porque meu pai ficou muito doente. E aí eu acabei ficando de vez, não pretendo voltar mais. Foi onde muita coisa começou a acontecer na minha vida. Uma delas foi eu entrar para o programa Balaio, um programa da emissora Rede Super, onde eu passei por um ano e 6 meses. Você teve uma participação lá também, Tive né? uma participação, fiquei na bancada, fazendo tudo voltado para humor, matérias externas, tudo voltado para comédia. E aonde eu comecei a iniciar nessa minha carreira de comediante, que é o stand-up comedy gospel, onde eu vou nas igrejas, congressos, acampamento, e eu não faço só o stand-up, é como um Cláudio Duarte, eu ministro para jovens e adolescentes através do humor. Deixa eu te perguntar, como que se deu a sua conversão? Você é filho de crente? Só minha mãe deve ter mais ou menos uns 475 anos, que ela é da Assembleia de Deus. Brincadeira. Minha mãe e minha avó já são cristãos, todos os meus irmãos. Seu pai era cristão? Meu pai que não é, meu pai nunca foi. Ele nunca quis. Ou seja, a gente ouviu no culto essa semana a respeito das gerações anteriores que oram pela gente. Você vê que o Elias passou por uma fase lá fora, conheceu coisas que a gente às vezes acha que não deve nem conhecer, que são muito tristes, podem trazer um prejuízo enorme para a nossa vida, mas existe alguém orando por você, né? Com certeza, minha mãe sempre. Existe sua mãe orando por você. Você sempre teve a tendência a ser engraçado ou isto se desencadeou com o tempo? Como é que foi essa história? Cara, eu sempre falo nas minhas apresentações que é o seguinte, o pobre tem duas opções. Ou ele é muito engraçado, ou ele tem que trabalhar muito. Ou estudar, né? Ou estudar, 3. Né? Eu sempre fui um cara, no meu cotidiano, mesmo quando não cristão, eu sempre fui o mais engraçado na escola, o mais engraçado no trabalho, na roda de amigos, e quando me converti na igreja. E todo mundo sempre falava, cara, você precisa entrar para essa área, você precisa entrar, voltar, trabalhar na TV e tal. Só que as coisas não funcionam como a gente quer. É questão de oportunidade. Tem que ter oportunidade. E se for da vontade do Senhor Jesus. Exatamente, é o principal. É Ele que vai criar a oportunidade. Com certeza. E aí? E aí eu sempre fui esse cara muito engraçado, até quando surgiu, foi quando apareceu essa oportunidade em 2012, que era exatamente isso, do programa Balaio. Eles lançaram uma espécie de, como é que fala? Um quadro. Um quadro, e eles estavam buscando pessoas engraçadas. Até falava assim, ó, se você é um cara muito engraçado, venha nos procure. Venha pro programa Balaio. Mas você já desenvolveu isso fora da TV também? Esse projeto já existia? Não existia. Foi sendo criado depois, a partir do programa Balaio. Na verdade, eu fui pro programa Balaio para tentar alguma coisa e saindo do Balaio, dentro do programa Balaio que eu criei a ideia de montar, eu tive até um grupo de Deus comédia. te inspirou em relação a isso.
tinha um grupo de comédia que era o Comédia em Fé, aí acabei seguindo carreira solo. E um dos lugares que me projetou, porque hoje eu viajo o Brasil todo, já estive em Belém do Pará, num evento da Igreja Quadrangular, onde olha, tive que 18 mil jovens. Mas um dos lugares que me projetou foi uma casa de show aqui em Belo Horizonte chamada Santo Cristo Pub. Olha mesmo. Lembrando o seguinte, que ele me convidou, quando eu convidei ele para entrevista, ele me pediu assim, dá para você me pegar no aeroporto? Eu falei assim, Elias, você está viajando, você está voltando de alguma viagem? Ele falou, não, eu vou pegar o ônibus, eu vou te esperar na porta do aeroporto para ficar mais chique, mais tendencioso. Se por aí você já vê o nível... Não pode perder a graça, né? Jesus é o Deus da graça. Amém. Aqui, eu vou te pedir o seguinte, você vai fazer pra gente aí, nós em todo final de bloco, você vai ver um pouquinho do trabalho dele, então você vai fazer pra gente uma apresentação com violão, daquelas conversões que você sempre nos mostra, faz umas duas, nós vamos fazer mais nos próximos blocos para o pessoal se identificar. Bom, na verdade assim, em todos os lugares que eu apresento, além de eu pregar a palavra através do humor, sempre no final das minhas apresentações, eu deixo uma coisa assim que é muito engraçada, que é uma viagem, uma loucura que eu tenho como comediante, que é imaginar como seriam as pessoas do mundo secular se elas fossem cristãos. Que um dia eu assistindo TV, você tateando os canais de TV, eu fico imaginando, poxa, se esse cara convertesse, né? E um dia eu vendo, né? Por exemplo, um dia eu tava vendo, imaginou se o Maguila, né, fosse crente, eu fico imaginando o Maguila numa igreja pentecostal, um pastor pentecostal, uma pessoa cai ali possessa de demônios, o Maguila não é o tipo de cara que ele vai lá e manda um obreiro expulsar. De cima do púlpito ele olha e fala assim, escuta aqui, Satanás, você vai sair desse corpo agora, infeliz. E vai sair no nome de Jesus, viu, cabra? Porque se não sair no nome de Jesus, vai sair na porrada. Porque na porrada eu sou valente. Essas loucuras. E dentro desse tema, eu fiquei imaginando como seriam os cantores seculares. Que é o que você tinha falado pra fazer. E eu fiquei imaginando um dia, eu chegando aqui, por exemplo, no Magnificar, num evento da Getsemane, e ao invés de Thales Roberto, Diante do Trono, sei lá, um PG... O pastor Jorge liberasse para... E se fosse surpreendido com a presença de... Já imaginou que chegasse, por exemplo, o cantor Daniel, cantando, por exemplo, essa canção aqui, ó. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Ou então, imagina você na sua casa agora que tá assistindo o programa, imagina você chegar numa igreja e tá cantando esse cara aqui, ó, Eduardo Costa, mais ou menos assim, ó, cantando essa canção. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. Aleluia, meu Deus, já pensou? Essas loucuras. Essa ideia tá circulando aí. Essas viagens de imaginar, você quer mais um? Dá mais um, dá pra colocar mais um. Imagina você chegar numa igreja, cara, e quem que se converteu? Por exemplo, Zé Ramalho. Zé Ramalho seria mais ou menos assim, ó. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e boi e me faça de novo. Essas loucuras. E a galera vai falar, poxa, a galera fecha os olhos e já imagina, poxa, seria bacana você viajar nessa loucura. Essa é uma loucura, né? Agora, que oportunidade, oremos para que isso aconteça realmente, né? Porque Deus, ele realmente já fez transformações muitas vezes. Você ficou sabendo que o Chuck Norris converteu, né? Não fiquei sabendo. Tá divulgando aí na internet que ele converteu, inclusive tá dirigindo uma igreja. Imagina. Então tudo pode acontecer, né? E é uma bacana. Muito agora o demônio divertido. agora vai, ó, tremer nas barras. Vai tremer. Principalmente com essa voz do Zé Ramalho. Continue aí, não desliga a televisão, continue no canal Getsemane. No próximo bloco teremos mais divertimento, mais coisas interessantes relacionadas ao stand-up comedy cristão. Olá, voltamos com mais um bloco do nosso Conexão Getsemane.
Para você que ainda não tinha ligado a televisão e ligou agora, estamos hoje com a presença de Elias Teles, um cara fantástico que conta uma coisa diferente dentro da igreja. Ele faz comédia para também servir como ferramenta de evangelização. No finalzinho ele vai dar uma palhinha, você vai achar interessante no final desse bloco. E continue com a gente, hein? Fechando o bloco, você cantou, fez a participação das músicas e fez a apresentação de alguns artistas e tal. Como se deu o interesse, Elias, de trazer a comédia para a igreja? Então, como você viu essa possibilidade disso acontecer? Cara, um dia eu, numa igreja, que eu não me recordo qual foi, e em uma pregação muito interessante, o pastor falou assim: olha, Deus ele vai te usar, Deus ele quer te usar de qualquer maneira. Se você não sabe tocar, não sabe cantar, você sabe varrer, você sabe limpar um banheiro, você sabe fazer alguma coisa. E o pastor, o reverendo, o bispo, para Deus ele não é maior do que o irmão que varre a igreja, ou aquele porteiro que não tem um ensino fundamental. Exatamente. Porque no céu não tem repartições. Exatamente. E aí eu falei, poxa, eu sempre me achei um cara tímido para pregar, mas sempre fui um cara que eu falo muito. Eu falei, poxa, eu precisava usar isso para o reino. E a partir daquela pregação que eu comecei a falar, poxa, o que tem em mim que Deus pode me usar? Eu comecei a imaginar como seria se eu usasse esse meu lado engraçado. Foi aí que eu tive a ideia de ministrar a palavra ou ensinamentos da Bíblia para jovens e adolescentes de uma forma diferente. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu cito muito, você coloca um cara de terno e gravata para pregar para adolescente, trazendo carregando uma linguagem coloquial dotada de teologia é difícil. Talvez ele vai dormir, talvez ele não vai dar tanta ênfase para mim, que vou estar trazendo textos e piadas, né? Então você tem, te cortando, você tem interesse, você tem a comédia como um ministério. Como ministério, com certeza. Você prega. Inclusive tem um vídeo no YouTube, que foi esse evento que eu fiz em Belém do Pará, onde 18 mil jovens esteve presente, e no final de toda a minha apresentação eu trago uma palavra, onde Deus tem me usado bastante para trazer uma palavra de conserto, e quase 2 mil jovens se converteram. Olha que bênção, cara. Quase 2 mil jovens se converteram, entre desviados e não desviados. Deus quer te usar, você tem que se dispor. É assim. Às vezes você pensa assim, não, mas o que eu faço, igual ele falou, o pastor Jorge Linhares sempre fala isso aqui na igreja, que aquela pessoa que estende as mãos lá na portaria para te cumprimentar, ela tem a atitude de Cristo. Aquela pessoa que faz a limpeza do banheiro, ela tem a atitude de Cristo. Cada um tem um dom e uma função no reino. Você tem que assumir a sua postura e ter a atitude de fazer isso acontecer. Aqui me conta aquela história do pastor pregando, do combustível. Como é que é a história? Todo lugar que eu vou, eles me pedem para contar essa história. Na verdade é o seguinte, dentro dos meus textos, ensinando os jovens muitas coisas, porque muito jovem hoje em dia, o problema da juventude é achar que servir a Deus é você ir para um culto no domingo, cantar, tocar ou dançar e pronto. Não lê Bíblia, não procura saber, então ingere tudo que vai vendo nas igrejas, nas denominações e não sabem que estão errando. E aí eu falo sobre a diferença do crente pentecostal para o neopentecostal. Nós temos exemplos de neopentecostais, o próprio pastor Jorge, né, que é um exemplo de neopentecostal. O que é o neopentecostal? É aquele cara tranquilo, igual o Elbert, sereno para pregar, fala baixinho. R.R. Soares é um exemplo de um neopentecostal tranquilo, é aquele cara muito pacato para pregar. E o pentecostal não, o pentecostal ele é diferente. O pentecostal é aquele cara que gosta de gritar, gosta de pular, gosta de dar ênfase nas palavras. Eu costumo dizer que o pentecostal ele adotou para ele uma coisa que eu chamo de verbo an. Então, todas as vezes que ele fala no final tem um an. Ele está pregando e fala, porque Deus an, Jesus an. Eu nunca entendi esse an. E um dia eu vendo um pregador pentecostal pregando, eu vou só tirar o violão. Eu vendo um pregador pentecostal pregando, e não que eu tenha alguma coisa contra pentecostal, tá, gente? Eu sou pentecostal, eu me considero pentecostal. Mas o pentecostal, ele tem uma coisa engraçada que é peculiar dele. Ele exagera em tudo. E eu estava vendo uma pregação pentecostal onde o pastor, ele estava pregando, e aí ele chegava atrasado no culto e o pastor passou o microfone para ele, ele pegou o microfone e falou assim, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Primeiramente quero pedir perdão para a igreja pelo meu atraso, confesso que não foi fácil chegar até aqui. Porque quando eu saía da minha casa, amados, parece que o inferno formou uma reunião contra a minha vida, porque com 5 minutos o meu carro parou de funcionar, irmão Elbert. E aquele carro parou de funcionar e eu comecei a orar e comecei a clamar a Jesus. Falei, meu Deus, eu preciso chegar naquela igreja. E aí parou do meu lado um motoqueiro que, para honra e glória do Senhor, aquele rapaz era mecânico.
Aquele rapaz começou a vistoriar o meu carro e eu fui orando, e com 30 minutos Deus revelou para ele o problema, aleluia. Tinha acabado a gasolina. Aí você já começa a misericórdia. Aí quando ele fala isso, você fala assim: Deus tocou no coração daquele jovem que me cedeu um pouco da sua gasolina. Quando cheguei, chegar até um posto, falei pro frentista: complete aí, dei R$10 e vim embora. Mas quando eu chegava naquela avenida que tem um córrego, pastores, novamente o meu carro parou de funcionar. E aí eu tinha certeza que era Satanás que não queria deixar eu chegar aqui nessa igreja. Aí eu falei assim: Jesus, eu vou chegar naquela igreja. Irmão Elbert, peguei naquela chave com convicção e coloquei aquela chave na ignição, e quando eu bati a chave, eu pude ouvir nitidamente a risada de Satanás dizendo... Então o cara, tudo do cara é Satanás. Justifica. Então eu falo muito sobre isso, né? Um momento engraçado, e tento trazer, falar, pô, gente, nem tudo é o diabo, né? O cara não coloca gasolina e aí acha que o carro não funciona, acha que a culpa é do diabo. Então, até um pouco de ensinamento de um jeito engraçado. Exatamente, você está querendo ou não evangelizando. Com certeza. E a mãe? Cara, as mães. As mães. A mãe chique. Existe uma coisa engraçada, você que é cristão ou não cristão, que frequenta igrejas evangélicas, inclusive até dentro das próprias pentecostais. Presta atenção nesse exemplo. Hein? É uma coisa muito engraçada que acontece dentro das igrejas, principalmente os pastores que estão assistindo. Cara, não tem nada pior para um pastor, para um palestrante, para um pregador, do que você preparar uma mensagem e você leva aquela mensagem e lá na igreja tem um grupo de pessoas que estão conversando. Aquilo ali mata o pregador. Mata. Eu já tive, você já é passei, pregador. Né? O pastor Jorge já passou por isso em várias igrejas. Então o que acontece? Aí fica aquele grupinho de pessoas conversando, aquilo te desconcentra. É igual quando você vai ministrar numa igreja que não tem salinha para criança. Isso. Porque quando a igreja não tem salinha para criança, ela ainda não teve condições, as crianças ficam soltas. E aí acaba atrapalhando, porque você perde o controle, porque criança bagunça. Às vezes o pastor está lá pregando, por exemplo, sobre Davi, e o pastor está lá assim: amados, a Bíblia nos fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus aos 12 anos. E a Bíblia diz que certa vez Davi apacentava as ovelhas do seu pai Jessé, quando de repente chegou um urso e tentou matar uma das suas ovelhas. E a hora que ele está pregando ali, olhando para o povo, o menino está em cima da caixa de som, enfiando o dedo no ventilador. O pastor já não consegue mais prestar atenção nos membros. Aí ele fica assim: aí, amados, Davi ali apacentando as ovelhas do seu pai Jessé, assim e olhando para o menino, aí ele já pensa: meu Deus, quem que é a mãe desse infeliz? Porque a gente sabe que criança bagunça. O pior são as mães. Eu costumo dizer que existe dois tipos de mães dentro da igreja: a mãe rica e a mãe pobre. Mas, gente, calma, não é rica e pobre financeiramente, é rica e pobre de espírito, porque você não precisa ser rico para ter educação. A educação vem de berço. Exatamente. E a mãe rica é aquela mãe que quando o pastor está pregando, o filho dela está fazendo bagunça, o pastor olha torto pro filho dela, ela percebe que o pastor não gostou. O que ela faz? Ela fica calada, quietinha, e ela espera o moleque olhar para ela. E quando a criança olha para ela, ela conversa com os olhos. A hora que o menino olha, ela faz assim. O menino vem e fica quietinho. A mãe pobre não, cara. A mãe pobre, quando ela percebe que o pastor não está gostando da bagunça do filho dela, ela levanta para chamar a atenção da criança, e coisas acontecem no corpo da mãe pobre que nem Deus e nem o diabo explica. O primeiro sintoma da mãe pobre é que ela faz isso aqui, ó, para chamar a atenção da criança. Ela vê a criança bagunçando, ela vê que o pastor não gostou, ela faz isso aqui, ó. O primeiro sintoma da mãe pobre: ela levanta e dobra e morde a língua. Dobra mesmo. Ela morde a língua, faz assim, e vai atrás da criança. E o segundo sintoma da mãe pobre é que ela pega o menino pelo cabelo, sai arrastando a criança, e ela fala uma língua que nem os anjos explicam, que é a língua da mãe. Qual é a língua? Ela sai e fala e o menino entende o que ela falou. E o terceiro e último sintoma da mãe pobre é que ela começa a bater na criança na hora do culto. Cara, é muito engraçado, porque ela bate na criança, e até para bater, ela é diferente, porque a mãe pobre, ela bate na criança separando as sílabas. Ela pega o menino e fala assim: eu te falei pra você não levantar. Isso acaba, tem muita acidente. Dá uma aula de português. Dá uma aula de Fecha português. com a gente com mais uma participação. Vamos sim. Bom, manda outra um minuto pra você. Outra cantora que eu imagino, uma pessoa que eu imagino muito cantando dentro das igrejas, o cara te liga e fala assim: brother, vamos embora pra igreja hoje, vai ter uma roda de samba. Quem vai estar lá? Alcione. Imagina Alcione, se Alcione fosse crente, seria mais ou menos assim, ó. Cantando, continuando a música Vaso Novo, seria mais ou menos assim, ó. Quero a minha vida e me vaza de novo, me vaza de novo. Eu quero ser, eu quero ser com Jesus, que é o negão de tirar o chapéu. Um vaso novo, entra Jesus, lindo menino. Essas loucuras aí. Deus é maravilhoso, e Ele pode fazer sorrir, Ele pode te tirar da tristeza, da depressão, e coisas assim têm seu valor.
Fique aí, tem mais um bloco interessante com Elias Teles. Olá, mais um bloco desse programa que está sendo divertidíssimo. Estamos vendo coisas aqui que a gente nem imaginava e morrendo de rir. Tenho certeza que você aí dentro de casa deve estar se divertindo muito. Para você que ligou a televisão agora, esse é Elias Teles, um comediante cristão que traz esse trabalho para abençoar vidas. Elias, você já foi assediado para levar esse trabalho para o mundo? O cara viu você lá dentro da igreja, de repente o cara nem era convertido, estava indo lá a primeira vez. Cara, leva esse trabalho para o mundo, eu vou te abrir uma oportunidade numa casa noturna. Já sim, com certeza. E amigos meus que tem bar e restaurante, que sempre me achou engraçado, mas eu ainda não tinha esse trabalho aí. Quando me viu fazendo esse tipo de trabalho, que acontece imitações, algumas coisas, ele viu a oportunidade de levar esse trabalho para casa dele e me fez uma proposta até bem decente, mas eu não vendo a minha salvação, cara. Amém, cara. Uma das coisas que eu aprendi, salvação é inegociável. Tá vendo, irmão? Você que tem valor para Cristo, não tem dinheiro no mundo que te compre. A outra coisa é o seguinte, você já foi criticado dentro da igreja? Bastante, nossa. Porque tem aquela coisa, né, da... Pastor, algum pastor, já... algum evangelista, não, algum até diácono, que... Seja, consegue qualquer... Eles não falam diretamente, mas a gente acaba ficando sabendo. E já vi pessoas que... eu fiquei sabendo de pessoas que falou, pá, não concordo com o trabalho dele, porque é imitar o mundo demais e tal, porque tem muito humorista lá fora e tal. Diferente Só do que mundo, a diferença é que eu não levo só humor pra igreja, como alguns humoristas cristãos que tem por aí. Eu não levo só piada. Se a pessoa que vai assistir uma ministração minha numa igreja, que gira em torno de 1 hora e 10, eu prego a palavra, eu ministro. Eu tenho um momento de humor, claro, na maioria do tempo, e sempre no final eu trago uma palavra. E todos os meus textos é baseado na Bíblia. Inclusive, no final, nós vamos colocar uma música dele para você ver que ele tem uma ferramenta de evangelismo mesmo. Você vai deixar um canal também de comunicação com você. Agora, faz pra gente mais umas participações. Mais uma música, então. Mais uma música aí, que essa parte musical não tem Essa como parte musical achar. é engraçada, porque às vezes eu tô fazendo e tem gente que fala assim, e acha um pouco bem parecido, né? Porque geralmente com som, com microfone, é uma coisa bem legal. Aí fala assim, poxa, aí eles se empolgam, falam, faz tal cantor. E tem gente que fala assim, por exemplo, faz Caetano Veloso. Aí eu falo, pô, Caetano, crente, pô. Fico imaginando, Caetano seria mais ou menos aquela coisa assim, né? Melódica seria. Eu quero ser... Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Aliás, eu encontrei o oleiro, eu tava lá no Pelourinho com Betânia, né? Quebra a minha vida, leleque, leque, e me faz essas doideiras, assim. Já teve gente que falou assim, cara, como seria Aguinaldo Timóteo? Aguinaldo Timóteo, inclusive tá muito na moda, né? Tá dando na mídia. Saiu na mídia. Eu acho que o Aguinaldo cantando essa música, ele assim, ó. Eu quero ser, menino. Senhor abadabá. Como faz o menino nas mãos do oleiro? Essas loucuras. E o sertanejo? Algum sertanejo? Cara, sertanejo tem um... algum pop rock? Tem. Geralmente, quando eu tive um lugar, tem sempre aquele... Quando a gente é do mundão, tem sempre aquele que fala, toca, Raul! Aí, quando eu fui no lugar, os caras falaram, cara, como seria Dinho Ouro Preto? Dinho Ouro Preto, você tem... Porque o Dinho, ele é um cara que tem um jeito peculiar de cantar que ninguém consegue imitar. Que é aquela coisa, seria mais... você jovem. Nessa canção mesmo, o Dinho seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toda a igreja canta. Mentira, gente, não canta não. Você tá em casa, o irmãozinho já tá balançando a mão ali. Não empolga não, misericórdia, vigia. E sertanejo, uma dupla que tá fazendo muito sucesso, eu fiquei imaginando Jorge Mateus. Seria mais ou menos aquela coisa assim, ó. Quando a noite fria cair sobre mim. Valeu, é isso aí. Ai, que bom, que divertido.
Tá vendo, meu irmão? Vale a pena servir a Deus. Com Você certeza. pode fazer coisas diferentes, né, Elias? Com certeza. Pode fazer coisas diferentes que vão revolucionar a sua geração. Basta você se entregar para Jesus e fazer com que Jesus use a sua capacidade para alcançar vidas. Esse que é o nosso princípio. Não tem nada de você não pode, você não deve, desde que você tenha testemunho e principalmente atitude segundo o coração de Deus. A gente sempre no nosso programa traz uma palavra no final. Essa palavra hoje tem a ver com o nosso assunto. Ela se encontra em Salmos 4. Logo depois eu vou dar um espaço para você falar, para dar suas considerações finais. Claro. E o Elias também vai terminar o nosso programa com a música que ele fez. Você vê que ele não é só brincadeira, ele tem também a parte séria, da parte musical, a parte de evangelização. Em Salmo 4, meu irmão, você que já abriu aí, Davi fala o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Enche o meu coração de alegria. É isso que você está vivendo aqui, que você viu aqui hoje. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Amém. Essa alegria que o Elias mostrou para você hoje, é essa alegria que nós temos para você. Venha conhecer Getsemane, vá a uma igreja perto da sua casa, se entregue para Jesus, tente conhecer, busque essa alegria verdadeira que supera qualquer dita crise, porque como eu sempre digo, você não está em crise, está em Cristo. Fala com as suas considerações finais para a gente, o que você quer deixar de recado para a galera. Bom, para a juventude, né? É uma das coisas que eu venho falando bastante, inclusive em todas as minhas apresentações, eu parei para pensar, até, inclusive falei nessa casa que eu te falei, que eu vou sempre, que é o Santo Cristo Pub, eu falo muito para a juventude lá, porque vai muita gente não cristão. Em Santa Catarina, eu acho, né, em Santa Maria, no sul, nós tivemos um incidente na Boate Kiss, onde morreram 244 jovens, pisoteados, queimados, asfixiados. E uma revista fez uma pesquisa com os pais dos jovens que morreram, de todos os jovens que morreram, e chegou a uma conclusão que 75% dos jovens que morreram naquela boate estavam desviados, afastados dos caminhos do Senhor. Eu também ouvi essa... E é por isso que eu falo, o jovem não perde nada em estar na igreja, estar na presença do Senhor. Amém. Independente de qualquer coisa, de credo, né? É como você falou, venha para Cristo. O mundo, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele não brinca de ser diabo. E eu tenho a impressão de que a qualquer segundo Jesus vai voltar. Então não perca, você que está aí afastado. Espero que através dessas brincadeiras Deus tenha tocado no seu coração. Toca aquela música pra gente. Tem uma canção que eu fiz chamada Merecedor, que retrata muita coisa que aconteceu na minha vida. Que eu cheguei na conclusão de que nós realmente não somos merecedores de nada que Cristo faz pra gente. Amém. Eu me perguntei se sou tão importante e digno de tudo que fizeste por mim. Morrendo numa cruz, derramando teu sangue até a última gota para me salvar e abrindo mão da sua majestade, se tornando um homem para me entender. E como uma mãe que cuida de um filho, tu me cuidaste no ventre da minha mãe. E ao dormir, velastes meu sono, e mesmo sem merecer, nunca me abandonou.
mas eu fui a lança do soldado que te perfurou sem nenhum cuidado. Eu fui a coroa de espinho que ele carregava pelo caminho. Eu fui o chicote do carrasco, eu fui o vinagre que ele recusou. Por isso é que eu me pergunto agora, será que mereço mesmo todo esse amor? Irmão, que isso fique na sua cabeça. Será que você foi a lança que perfurou? Claro que foi. Elias, eu sou o Getsemane. E você? Eu sou Getsemane. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.